pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos à sala 1604. Vamos começar esse ano conversando sobre uma parada que pode interessar muita gente. Hoje a gente vai conversar sobre objetivos, sobre o objetivo do artista, como que a gente estabelece metas, como que a gente chega aonde a gente quer. Eu sou o Murilo e para falar isso comigo hoje eu tô com o Victor Harmachuk. E aí pessoal, beleza? E a gente tá aí de novo com o Gessé Surso, é de casa já. E aí gente, beleza? Valeu aí mais uma vez aí pelo convite. Então, pra gente começar, eu acho que a gente pode pensar assim, né? O que é o objetivo do artista aqui pra gente? É algum lugar onde a gente quer chegar, né? A gente tá parado aqui num lugar e a gente quer projetar alguma coisa pro futuro pra ver o que a gente vai fazer e como que a gente chega nesse objetivo. E uma das maneiras, acho, mais comum, não só pra nossa área, mas pra qualquer pessoa, são aquelas famosas objetivos de começo de ano, né? Que dá o ano novo, dá aquele, parece que é um reset da vida, pra gente começar de novo. Sim. Então, na verdade, eu normalmente não gosto de fazer plano de começo de ano, mas esse ano eu comecei, não tem nada a ver com pintura a princípio, mas é um objetivo de começo de ano. Eu comecei a correr logo no dia 2 de janeiro, eu comecei a correr. E eu tô correndo todo dia de manhã, todo dia não, né? Alguns dias eu pulei, assim, mas acho que no mínimo umas 4 vezes por semana eu tenho corrido, assim. Então, sei lá, tá funcionando para mim, por enquanto. Só que o problema que eu percebo de projetos de começo de ano, assim, e na verdade projetos no geral, não só projetos de começo de ano, é que às vezes a gente acaba tentando abraçar uma coisa muito maior do que a gente pode, ou acaba se empolgando demais na hora de fazer o plano ali, e você pode acabar se frustrando demais, né? Aquela coisa de quanto mais você sobe, maior é a queda também, né? Então às vezes você vai projetar assim, esse ano eu vou começar a pintar um monte, vou fazer um projeto tal, daí você chega no final do mês já, e você já não está conseguindo fazer, então às vezes tem muito essa coisa da frustração por você ter tentado abraçar uma coisa muito maior do que você consegue, né? Exato. E eu acho que uma coisa perigosa também dessas promessas de começo de ano é o tempo, que o tempo é muito perigoso. Sim, com certeza. Porque você começa o ano com a sensação de que você tem o ano inteiro. Sim. E eu, por exemplo, tenho uma meta esse ano que é aprender 3D, né? Comecei agora, faz uma semana. E aí que tá o problema. A gente já tá no final do primeiro mês. E eu comecei agora, entendeu? Então, essa noção, o tempo passa muito rápido. Passa. E a gente não percebe. Não, legal ter começado por esse ponto. Eu confesso que eu sempre fui de ficar observando essas promessas de final de ano, né? De final e promessa de começo de ano, na verdade. Na verdade, elas começam no final do ano, né? É comum parentes e colegas, dezembro, assim, você vai percebendo o pessoal falando: o ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou parar com aquilo, e etc e tal. E eu acho isso muito engraçado, porque, por exemplo, eu sempre tive uma dificuldade, eu vou chamar de dificuldade, de ver o final e o começo de ano como ou melhor, o começo de ano como uma coisa nova. Eu sempre enxerguei como uma linha comprida, assim, sabe? Tudo. Uhum. Então eu acho engraçado isso, porque passa 90 dias, né? Depois de março, grande parte dessas promessas acabam escapando, assim, pelos dedos. Então a galera que quer melhorar o shape do corpo já não consegue mais, diminuir na academia. Os sketchbooks novos as postagens começam a serem reduzidas. E eu sempre pensei um pouquinho a respeito disso. Inclusive, essa semana eu estava conversando com um ex-aluno meu, e ele veio, começo de ano, né? Ele veio me pedir umas dicas de como se preparar para estudar e principalmente para montar um portfólio. Uhum. E daí a gente ficou conversando assim, e eu deixei ele falar por alguns minutos para tentar escutar dele o que ele queria, né, como planejamento para 2018. E daí ele começou nos estudos e chegou até, academia, reduzir peso, comer de maneira adequada. E foi o que eu voltei a pensar e falei para ele. Falei, cara, pega pelo menos um desses projetos e tenta tocar em 2018. Porque é muita ansiedade. Gera muita ansiedade. E o que vai acontecer, aquilo que o Murilo disse
em relação ao 3D é que depois dos primeiros 30 dias, ou seja, para nós aqui, né, depois do carnaval, a gente começa a se desesperar e ver que 2018 vai continuar tendo as dificuldades e os desafios que tiveram em 2017. Sim. Né? E conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, envelhecendo, as responsabilidades aumentam e a gente tem a sensação de ter cada vez menos tempo. Então, uma coisa que me ajudou bastante foi ver como uma linha contínua. Né? Tipo, eu me planejo independente da época do ano. É claro que no final ou no começo de cada ano eu também sinto ansiedade e frustração, porque esse ciclo temporal ele também condiz muita coisa, mas eu não sou assim, adepto de ficar fazendo planilhas no começo do ano, não. Eu vejo o que ficou pendente do ano passado e o que tem de lacuna nova para esse ano e vou colocando esses projetos que eu meio que vejo pela minha vida toda, né? Eu acho que, na real, o legal é tentar não se prender a datas. Por exemplo, eu ano passado comecei também, ainda nessa questão de regime, dieta, emagrecer e tudo mais. Eu comecei uma dieta e uma coisa que funcionou bastante para mim foi tentar se desligar realmente de datas. Assim. Então, por exemplo, se eu comecei primeiro que eu comecei ali pela metade de fevereiro, assim, o regime. Eu comecei na hora que eu vi que eu queria começar. Então, eu não tinha começado no começo do ano e não foi também nem no começo do mês, nem nada. Eu peguei e falei um dia assim, não, beleza, vou começar. Eu comecei. Uma coisa que eu acho que é o bom de você não ligar para data ou de você não ligar para esse tipo de coisa é que, por exemplo, no meio do regime às vezes você se perde, no meio da dieta ali você vai se perder. Sim, sim. Né? Ou isso funciona também para qualquer projeto pessoal, coisa assim. Às vezes você tem uma recaída ali, você vai lá um dia e, sei lá, acaba comendo mais do que você devia. Sim, sim. Ao invés de você pegar e jogar todo o peso nisso, assim, falar assim, porra, estraguei tudo... Né? Tipo, agora não dá mais certo. Agora acabou. Porque daí você tá arrumando uma justificativa realmente para não continuar, né? Então, na verdade, quando você joga um peso muito grande em cima de uma convenção, assim, tipo, é ruim. Na verdade, o que funcionou para mim bastante, acho que do ano passado para cá eu já perdi mais de 120 quilos. Não, 120 quilos. Caraca. Mais de 20 quilos. Porra. Mais de 20 quilos. Foi que eu não estava ligando muito. Então, quando eu começava, eu, sei lá, pisava na bola um dia, no outro dia eu pensava assim, beleza, rolou isso. Então, eu lembrei que eu não posso pisar na bola e amanhã eu faço certo. Pronto, acabou, entendeu? Então, sempre voltando a fazer certo, assim. Eu acho que com pintura, com prática, também é interessante você pensar nisso. Legal, não pratiquei ontem, mas hoje eu vou praticar. Se tiver um tempo, até tento compensar por ontem e vamos lá, entendeu? Vamos pra frente, assim. Sim, legal. Eu também sempre, que nem o Gessé disse, na minha família sempre fazem um drama, assim, nossa, começo do ano, e fazem aquelas promessas, e esse ano vai ser não sei o quê, esse ano vai ser não sei o quê. Eu só fico assim, cara, sabe? Tipo, tanto faz, sabe? Foi só uma transição ali de um segundo pro outro. Sim, né? Foi um segundo pro outro e também tem outra. Sei lá, o calendário chinês nem é o mesmo que o nosso, então você vai celebrar assim também no calendário chinês, por acaso, sabe? Tipo, não, você não vai, porque você não sabe, é só uma... Assim, eu entendo que às vezes para algumas pessoas o ritual é importante. Sim, sim. Às vezes até ajuda um pouco. Sim. Né? Mas eu acho que não é uma boa justificativa para começar uma coisa, né? Acaba que sendo uma justificativa fraca que pode cair muito rápido, assim, porque não é realmente uma decisão tão consciente, assim, é uma decisão um pouco mais na empolgação e na imaginação de que você está começando alguma coisa de novo. Mas, na verdade, você não está começando nada de novo, você está só continuando, né? É só você continuar e claro. Né? Tem que fazer suas coisas independente disso, assim. Eu acho bem importante pensar por esse lado da linha contínua também, porque tanto eu como o Victor, a gente estamos de regime aqui, né? Estamos perdendo peso. E o meu, eu comecei no final do ano passado. Eu lembro até de que era lá pelo dia 2, 3 que eu cheguei e falei, galera, não me chame mais pro hambúrguer que eu parei. E daí, justo no final do ano, exato, na época mais difícil. E aí, foi isso que todo mundo falou. Pô, mas vai começar agora, espera ano que vem, sabe? Sim, e aí eu tomei a decisão de, não preciso esperar até ano que vem. Eu começo agora, quando rolar ali Natal e Ano Novo, como lá o dia da ceia e é isso aí. Uhum. E isso foi muito bom, porque
isso me animou até para começar começar a introduzir e a estudar os softwares de 3D antes de começar a estudar, sabe? Então, é muito bom pensar por esse lado, assim, tipo, não achar que é não sei como que eu falo. Impedimento. Tipo, você não pode tentar dar um snap no mês, assim, né? Você continua, cada dia um dia, sabe? Sim, cada dia um dia. E toda hora que você lembrar que você precisa fazer, você faz e acabou. Exato. Não, legal. Uma coisa que eu sempre reparei é que, assim, até nós sairmos do ensino fundamental, né, é comum para nós, como indivíduo, entender que cada ano é diferente. Porque como a escola ela acompanha grande parte da semana da criança, do jovem, do adolescente, né? E de fato você sai de uma série, vai para outra, vê matérias novas, tem professores novos, muda de turma, tem também a questão da puberdade, a questão hormonal. Então, nessa nossa primeira fase da vida, é comum achar que a cada ano a gente vai ter novidades. Mas depois que você passa, pelo menos no meu caso foi depois dos 30, você começa a perceber que é meio que uma rotina, as coisas não mudam tanto, né? Tipo, os finais de semana costumam ser meio que parecidos, né? E daí eu acho que fica difícil, porque essa noção de novidade que na infância e na adolescência ela é muito forte, e eu acredito que para nós que somos artistas, a novidade é um elixir extremamente necessário, porque a gente está sempre atrás do novo, a galera fica meio viciada em estar sempre adquirindo, sempre conseguindo e sempre fazendo coisas novas. O problema é que isso pode gerar um peso, como a gente começou citando, né? Eu tenho que fazer. E hoje, o peso nesse sentido, né? Eu tenho que fazer. E ainda mais que hoje, com essa super exposição nas redes sociais, principalmente do ponto de vista visual, as imagens têm um peso muito maior. Então você vive vendo ilustradores colegas, não só do seu lado, mas como de outras partes do mundo, postando sempre coisas. Dá uma sensação de que está todo mundo evoluindo e fazendo coisa nova o tempo inteiro. Então é mais uma força para acabar se cobrando e enfiando metas goela abaixo. Então eu acho que isso acaba sendo mais prejudicial, porque vai gerar muito mais ansiedade. Né? Até porque assim, não basta ter força de vontade para chegar aonde quer. A gente escuta o contrário, né? Se você quer ser o que você quiser, basta você acreditar, basta você ter força de vontade. Não é só isso. A força de vontade, né, o querer, é um requisito. Mas tem que ter outros elementos, tem que ter a possibilidade, tem que ter a disponibilidade, tem que ter o planejamento, igual vocês que estão na frente de uma escola inclusive bacana, importante. Imagino que vocês tenham inúmeras vontades que, se dependesse da força de vontade de vocês, a escola, sei lá, né, estaria na lua, voando, com um monte de coisa bacana. Mas existe um mercado, existe os alunos, existe os professores, existe... Então, esse é o desafio, né? Então, eu acho que é legal, tipo, para quem gosta de ver ano novo com uma possibilidade nova, escolher, sei lá, um projeto difícil ou 2 projetos modestos. E como vocês disseram, o Murilo complementou com o lance de reduzir, né, de controlar a alimentação, e isso criou um link para o lance do 3D. Isso é muito bacana, porque quando você consegue criar projetos que são sonhos possíveis, né? Sonhos possíveis, coisas que existe a possibilidade de você fazer. Por exemplo, o meu sonho era me tornar ilustrador para games e trabalhar com jogos internacionais. Era um sonho possível, que eu estou caminhando. Agora, eu ficar pensando que amanhã ou depois, daqui um ano, né, eu vou me tornar o campeão mundial de MMA, é um sonho impossível. Então é algo delirante. Né? Então, se a gente tiver sonhos possíveis e passo a passo, você vai fazendo conquistas que vai possibilitando você linkar com outras conquistas, inclusive de outras áreas. Conseguiu reduzir X quilos, putz,
você percebe que você é competente e tem foco, joga isso para uma outra área, aprende um software novo, daí mais outra conquista. E assim a gente vai construindo por toda a nossa vida, a nossa carreira, né? Eu pelo menos vejo dessa maneira. Sim, com certeza. O interessante eu, por exemplo, uma coisa que me fez muito bem de conseguir ter sido bem sucedido em perder um certo peso foi que é o que você falou. Isso daí acaba gerando quando você cria os projetos que são possíveis. Então, tipo, sei lá, eu penso, vai emagrecer 5 quilos, depois vai emagrecer mais 5. Quando você vai atingindo esses objetivos, você acaba também gerando esse feedback positivo que faz com que você... Sim. Eu me sinto muito mais confiante hoje em pegar qualquer outra coisa para fazer, porque eu sei que eu consegui fazer aquilo que eu me propus no passado. Eu estou conseguindo fazer agora também o que eu estou me propondo a fazer de correr e tudo mais. Então, quando você coloca esses objetivos que são plausíveis ali, você realmente, claro, se esforça ali para conseguir continuar eles, isso daí ele se estende para todas as outras áreas, porque você pensa assim, você acaba tendo uma certa confiança em você mesmo, uma confiança no controle que você tem da tua vida mesmo. Então, você conseguir demonstrar para você que você tem essa força de vontade, essa disciplina, ajuda muito, me ajudou muito em várias áreas esse ano passado também. Exato, e eu vejo o caminho do artista, né, fazendo até um link com aquela nossa primeira conversa, que foi super bacana. Do meu ponto de vista, o caminho do artista é exatamente isso. É uma viagem que você faz para dentro e se superando a cada dia. É impressionante como cada ilustração, ou desenho, ou estudo que você vai fazer, por mais que você está há anos ali vendo aquilo, continua tendo uma certa dificuldade, né? Não existe uma fórmula. Sim. Então, mas a partir do momento em que você vai conseguindo fazer essas superações, você vai criando confiança e vai tendo a possibilidade de adquirir novos hábitos. Eu acho que é extremamente importante perceber isso, né? Perceber que você tem a capacidade de gerir esse crescimento, mas também perceber que existem limitações, que tem coisas que não dá, por mais que a gente queira, não dá para fazer, não dá para conseguir. Existe um limite, e o limite é extremamente importante, né? Porque igual, vamos supor que você põe na cabeça que, putz, cara, eu consegui emagrecer, agora eu vou emagrecer, sei lá, 120 quilos, né? Como você citou. Você tem que ter um limite, senão você vai morrer, vai chegar uma hora que você vai se destruir. Eu acho que pra gente, só pra ir dando uma fechada nessa primeira parte, que é uma coisa que a gente sempre escuta, pelo menos eu já ouvi muito a galera falar, tanto outros artistas, que para você evoluir, o negócio é você sair da sua zona de conforto. E por muito tempo eu ouvia isso e falava, bullshit, sabe? Nada a ver. Mas agora que eu tô experienciando isso, eu vejo o quanto é real, assim. Então, também sugiro que para as pessoas elas experimentarem saírem de alguma forma da zona de conforto. Porque você acaba se tornando muito mais disposto a outras coisas, né? Que foi o caso de eu melhorar a alimentação e acabar começando a estudar, assim. E agora eu tô muito mais proativo para as coisas, sabe? Esse tipo de coisa aumenta a qualidade de vida, né? Sim. Então, por exemplo, antes eu jogava todo santo dia, jogava videogame. No estado que eu tô agora, que eu tô animado para estudar, essas coisas assim, e que eu tô acostumado a ficar fora da minha zona de conforto, eu chego em casa, eu penso, estudei e trabalhei o dia inteiro, acho que eu vou jogar. E daí dá um estalo assim, eu penso, putz, não, eu vou jogar no final de semana. Deixa que agora eu vou ler alguma coisa, vou estudar mais um pouco, sabe? Então, é isso aí. E isso é bem verdade mesmo, cara, porque a partir do momento em que você... É engraçado como que o nosso corpo foi projetado para funcionar, né? Quanto você falou do videogame, depois você falou de, sair da sua zona de conforto. Eu deduzo que talvez jogar todos os dias seria a sua zona de conforto, e não fazer isso hoje é você fora dela e se colocando a fazer a dieta, aprender o 3D e outras coisas mais. E o nosso corpo é projetado, né, para mais ou menos assim, quanto mais você descansa, digamos, quanto mais você está dentro dessa zona de conforto, mais você quer ficar, né? Sim. Só que quando você sai dela e você é estimulado a adquirir coisas novas, tal, você também quer cada vez mais fazer essas coisas novas. Então, é meio que pensar
no projeto de vida, né? Tipo, o que eu gostaria de ser, assim. Eu gostaria de, sei lá, ser artista, trabalhar com games, ou trabalhar com publicidade, ou, sei lá, me tornar fitness, enfim. E começar a seguir esses passos, um passo de cada vez, que a coisa funciona, cara. Tem uma palestra bem legal palestra não, uma fala de começo de ano, né, que aquelas universidades americanas às vezes chamam uns artistas famosos e tal para falar. E eu não sei nem se a gente já comentou sobre isso naquele podcast passado sobre também o mindset do pintor, mas é um bem legal do Neil Gaiman. E o Neil Gaiman, ele fala sobre você colocar aquele objetivo lá seu como uma montanha lá longe, né? Então você está sempre enxergando aquele objetivo. Então Sim. Aquela montanha está acima de todas as outras coisas ali. É claro, às vezes você vai precisar fazer um desvio, às vezes você pode até precisar ir um pouquinho para a direção oposta da montanha para se livrar de um obstáculo ali. Às vezes você vai não exatamente na direção da montanha, mas você vai acabar indo mais ou menos na diagonal ali, mas enfim, se você estiver sempre olhando aquele objetivo, não tem muito como você estar indo na direção errada, né? Então, se você conseguir colocar isso, e é claro que tem pessoas que ainda têm muita dúvida no que quer fazer da vida, o que quer se tornar e tudo mais, mas se você conseguir achar aí alguma coisa que você realmente se interessa e você colocar isso como objetivo, eu, por exemplo, na pintura hoje, o meu objetivo seria... Eu gostaria muito de poder trabalhar com cinema. Então, Sim. Eu gostaria muito de poder trabalhar criando cenas para filmes, né? Trabalhar com keyframe e desenvolvimento visual, assim. E para o cinema especificamente, que é uma área que eu acho bem interessante. Então, é um objetivo bem grande, assim, que não é uma coisa que eu sei que não é uma coisa que eu vou conseguir esse ano e nem talvez ano que vem, mas é uma coisa que talvez eu consiga mais para frente, eu vou estar sempre indo nessa direção, né? Com certeza. Então, acho que é uma coisa legal de ter em mente, assim, tipo, criar um projeto grande, mas só que não necessariamente... Você tem que, de certa forma, se cobrar para chegar lá, mas também não adianta você entrar num parafuso também, porque muitas vezes acontece da galera se cobrar de uma maneira, que a gente está falando, surreal. Eu acho que é importante ter essa meta maior, né? Essa montanha, esse objetivo para a vida. Mas é sempre bom lembrar que você pode tomar os caminhos diferentes, como o Neil Gaiman fala, só que você tem que pensar no caminho também. Sim. Porque muitas vezes você está pensando nesse objetivo maior, mas você tem muita pressa e muita ansiedade de chegar lá. Então você precisa resolver um obstáculo de cada vez. Você tem que ter a maturidade de saber que é uma escalada difícil, né? Sim, sim. Tem que ter paciência. E eu acho que essa é a coisa mais difícil, né? Porque eu até costumo brincar, às vezes, em conversas, dizendo que quem quer chegar rápido é porque, de fato, é um preguiçoso. Porque imagina que você quer atingir logo o seu objetivo de, sei lá, ilustrar para uma empresa AAA de jogos. E você quer chegar muito rápido nisso. Claro que as pessoas se defenderão dizendo que não, mas depois que você chegou nisso, tal, você vai ter um outro desafio. Tá, mas quando você está pensando em chegar logo nesse objetivo, internamente pode ser que a sua vontade é para que você chegue e descanse de ter que lutar para chegar de fato, de lutar por aquele caminho, né? Então eu costumo dizer que quem quer comer a coisa muito rápida não é que está com fome, é que está com preguiça de mastigar. Entendeu? Uhum, sim. Porque essa parte é difícil mesmo, leva muito tempo, tem que dizer não, né, para muitas coisas. Nessa palestra do Neil Gaiman, ele até diz que apareceram alguns trabalhos para ele, trabalhos interessantes, que ele precisou falar não, porque senão ele ia perder a montanha dele de vista, né? E eu lembro que depois que eu comecei a trabalhar como ilustrador, eu vinha de uns 10 anos de designer gráfico. E no começo não aparecia quase nada de ilustração para mim e as pessoas vinham atrás do meu trabalho para desenvolver logotipo, identidade visual. Como vocês sabem, eu já era casado, já tinha filho. Tinha coisas que eu falava, não, eu não estou mais fazendo e era complicado para mim e para quem estava escutando, porque sabia que eu tinha uma vida com vários compromissos. E para mim,
que estava tentando me manter numa trilha nova, que era a trilha da ilustração. Claro que nessa época eu tinha acabado de conseguir sair da empresa, então eu estava com uma grande reserva e tal, mas eu tinha que dizer não para dinheiro, digamos assim, para serviços que poderiam me afastar cada vez mais do meu objetivo. Então foi uma coisa que eu precisei ter coragem para poder falar também, né? Propostas de emprego, de voltar a trabalhar fechado, onde eu não teria a possibilidade de poder experimentar, de poder dar aula, de poder ilustrar para projetos que eu ilustrei. Então, não é fácil, é difícil. Essa parte de ter que se manter na trilha eu acho bem desafiadora. Uma coisa que eu acho interessante nesse caminho que eu tive de pintura foi que sobre às vezes você... até um pouco daquele negócio de você se empolgar demais, né? Você se empolgar além da realidade, assim. Sim, sim. Que eu idealizar lembro que, muito, né? Idealizar demais. Eu lembro que, assim, umas frustrações que eu tinha muito grandes é como quando a gente está começando a pintar, a nossa visão, ela é limitada, né? Ela evolui junto com a tua habilidade de reproduzir as coisas, junto com a tua pintura. Às vezes eu pegava e achava eu fazia uma pintura que realmente era um marco para mim na minha habilidade, assim. Sim, então eu fazia uma pintura que era muito acima do que eu tinha feito antes. Só que daí eu colocava tanto peso em cima daquela peça, então eu pensava assim, agora essa peça vai... Nossa, eu vou trabalhar para fora, sabe? Sabe? Quem não pensa assim, né? Exatamente, pensar assim, agora essa peça aqui eu fiz, cara, tá num nível muito foda, mas isso assim, eu achava, por quê? Porque eu não tinha visão direito. Sim, sim. E daí o que acontecia às vezes é que eu olhava assim, colocava essa pintura ali, e eu pensava assim, cara, não foi nada disso, eu colocava lá no ArtStation, colocava no Behance? DeviantArt, no DeviantArt, ArtStation, no Facebook mesmo, e às vezes não tinha tanto retorno, sabe? Às vezes não era tudo aquilo, não, a pintura nem era tudo aquilo, ou eu, sei lá, postei na hora errada do dia e não teve tanta visão. Sei. Então às vezes você acaba, acho que a ansiedade também, de novo, né, a ansiedade acho que gera esse tipo de coisa, assim, porque você fica tanto para ruim quanto para bem, né, às vezes a ansiedade vai te fazer achar que aquilo é muito melhor, você começa a pirar acima do que é o negócio e você acaba antecipando muita coisa, mas na verdade não é tudo aquilo, né? Sim, então, eu acho que isso é uma coisa interessante várias frustrações eu tive nesse sentido, assim, que eu pensava, agora eu vou fazer tudo desse jeito, essa pintura aqui eu vou fazer várias igual essa aqui, porque agora isso aqui é o que eu consigo fazer de melhor e tal. E daí quando eu via não era tudo isso. É engraçado essas quedas. Assim. Ansiedade e frustração, a gente pode quase que fazer um podcast à parte, né, sobre isso. Porque o que mais dá pra ver também não sei vocês, né, mas eu que frequento bastante grupo, assim, de ilustração no Facebook, sigo bastante gente no Instagram, é muito comum a gente ver a pessoa, ela tem um salto no trabalho dela, e daí ela parece que já quer chegar na montanha, assim, sim, ela já quer saber como que ela consegue seguidor, como é que ela consegue likes, isso é muito comum. Mas não é assim, sabe, tem que ter calma, gente. Sim. Você tem que... Eu costumo ver a área artística, costumo comparar ela com a agricultura, né? Você tem que ter muita sorte, tem que ter muito empenho e muita paciência. A coisa não vai... O fruto não vai acontecer só porque você é competente ou você trabalha sol a sol, né? Depende do clima, né? E se o clima estiver super favorável, o fruto também não vai acontecer se você não for empenhado e trabalhar sol a sol. Então, eu comparo a nossa área com a agricultura, assim. Tinha até comentado com o Lucas em outro podcast sobre a galera, às vezes é por falta de visão. Acho que às vezes é duas coisas que se juntam, assim, dois fatores, que é a falta de visão da pessoa, que às vezes ela está evoluindo ainda e não tem a noção de que talvez o trabalho dela realmente não vá ter tanto alcance, e às vezes é também a necessidade realmente de você trabalhar, né? Porque também tem esse lado, você precisa se sustentar, você precisa trabalhar e você quer trabalhar com a área de pintura digital, de ilustração. Então, o que acontece muitas vezes é que eu vejo que entra um loop, assim, algumas pessoas
entram num loop de divulgar a arte. Às vezes o cara cria uma marca para ele, cria um site, começa a fazer todo um branding, assim, sabe? Faz todo um merchandising. Às vezes o cara quer vender quadro, às vezes o cara quer vender caneca, quer vender com a arte dele, mas eu acho que acaba vindo dessas duas coisas, né? Vem tanto da necessidade realmente de você começar a trabalhar, às vezes você realmente precisa ganhar dinheiro, precisa sustentar, quanto um pouco, às vezes, da falta de visão que você tem quando você está começando como artista. Que daí você, às vezes, não avalia direito a situação ali, porque, pô, se eu for vender quadro, tem lá no... Já viu tem aquele site imprint.com lá? Sim. Pô, tem o Sergei Kolesov lá vendendo quadro, entendeu? Tem o Peleng lá vendendo quadro. Tem uns quadros, assim, de uns caras muito foda. E daí, às vezes, quando a pessoa não tem noção, ela vai se colocar ali, palha a palha com o cara, entendeu? E não é bem assim, sabe? O mercado, ele é uma coisa maior, ele é uma coisa... E às vezes é bem complicado você medir isso. E é difícil também a visão, ela só vai vir realmente com tempo e prática, assim. Eu mesmo já passei muito por isso, por acabar achando que meu trabalho estava muito acima do que ele realmente estava, né? E com o tempo você vai levando umas porradas, assim, e de preferência a gente tem que aprender com essas porradas, né? Sim. Com o tempo você vai meio que... não, peraí, legal esse trabalho, mas acho que não é tudo isso, sabe? Com o tempo você vai meio que você vai realmente amadurecendo e dificilmente você vai ter esses hiatos, assim, de pensar assim, nossa, eu pulei a montanha inteira de uma vez só. Então. Não adianta, né, cara? O caminho é um caminho natural, né? E sem falar que tem muita gente enganada. Eu costumo ver pessoas que acabam postando o desenho e a foto e, tipo, 3/4 da imagem tem mais a foto da pessoa, seja homem ou mulher, do que o próprio desenho. Tem quem quer seguidores, então, na verdade, sei lá, talvez o sonho do fulano ou da fulana era ser youtuber, streamer, sei lá, mas o cara ou a cara é tímida demais ou tímido demais e vão tendo muitas confusões, assim, vão tendo muitas confusões. O problema primeiro que isso é natural, né? A gente está na era da democracia, então a internet, as redes sociais deixaram a comunicação cada vez mais plural e mais confusa. Essas gerações mais novas, nós, né, as gerações mais novas, temos uma ansiedade de ter voz, de aparecer. Todo mundo quer ter os seus milhões de seguidores, todo mundo quer ser amado pelos likes, né? E às vezes eu vejo que a área de ilustração acaba até sendo um pretexto secundário, né? Tanto que a gente sofre muito com uma coisa que não tem tanto em outras áreas, que é o trabalho a baixo preço ou o trabalho gratuito. Teve uma vez que eu citei um exemplo para um colega numa conversa, que eu falei assim, por exemplo, você pega um médico, um engenheiro, um advogado, e os caras não ficam postando, né, se estão fazendo operação ou se estão... Apesar que hoje em dia tem bastante coisa sendo postada, mas assim, na nossa área tem muito esse lance de querer aparecer muito rápido, sabe? Sim. E eu acho que isso é um problema para todo mundo, assim, é um problema para quem vende, é um problema para quem compra, é um problema para quem estuda, sabe? Então, eu gostaria, sim, de poder começar o ano 2018 vendo pela internet afora esses nossos colegas que estão publicando e postando os trabalhos, inclusive os colegas que estão mais à frente, de ver um pouco mais de conteúdo maduro, um pouco menos de mostragem fácil, entendeu? Para ver se a gente consegue ir consolidando o mercado, né? E consolidando o mercado, e tendo profissional, e deixando a coisa um pouco mais séria, né? Para não falar tanto de ansiedade, não falar tanto de preocupação com simples postagens, sei lá. Eu acho que a nossa área acaba que ela sofre mais com mídia social mesmo, justamente pelo fato de a gente produzir imagem, né? Eu sempre falo que se a gente... Por exemplo, se eu fosse programador, eu jamais ia pegar e postar uma página de código no Facebook, né? Sim. Porque, né, pouca gente ia entender o que está acontecendo.
problema da pintura é que ela é realmente feita para galera, é feita para o público, né? Então você acaba ganhando seguidor e ganhando um monte de visão de pessoas que não necessariamente são da área. Na verdade, a maioria das pessoas que te seguem, às vezes, nem são profissionais do mercado, né? E, inclusive, uma coisa que acontece que é bem interessante, que eu já vi também, é que existem caras muito, muito fodas que estão no mercado e eles trabalham em empresas gigantes, assim, e eles não têm rede social nenhuma, sabe? Eu, às vezes, não conheço o cara, às vezes eu vou conhecer o cara muito tempo depois, às vezes eu descubro uns caras assim, esse cara trabalha na ILM, sabe? Ele trabalha na ILM, que é lá da empresa do Star Wars e tudo mais, sim. E ele não tem Facebook, ele não tem ArtStation, ele não tem nada disso, sabe? Sim. E daí tem uma galera que não conhece, por exemplo, a galera que está começando a pintar. Cara, se a gente não fala do Craig Mullins, tem gente que não conhece o Craig Mullins, entendeu? Por quê? Porque ele não tem nada disso, né? Ele veio de uma outra geração que nem tinha isso, ele já se estabilizou no mercado antes de existir rede social. Então, acontece, é interessante que eu mesmo já caí muito nisso e até hoje acho que eu tenho um pouco desse defeito, assim, de às vezes eu tá publicando e não necessariamente eu tô publicando uma coisa que não necessariamente estou publicando uma coisa que é um projeto profissional, assim. Às vezes estou publicando uma pintura ali, muitas vezes quantas vezes quando eu estava aprendendo, assim, eu publicava alguma coisa, eu fazia alguma coisa com conteúdo que eu sabia que ia me trazer likes, entendeu? Não era uma coisa que eu estava fazendo porque eu estava aprendendo alguma coisa, não, é uma coisa que eu sabia que ia me trazer mais visão, assim, né? Ou pelo estilo, ou pelo tema mesmo. Então, é um caminho que é difícil hoje de você... É um pouco parecido com dinheiro, né? É difícil você não se sentir atraído por isso, né? Não se sentir atraído por essa fama, não se sentir atraído por esse feedback positivo, assim. Eu acho que a pergunta que a pessoa que pode estar ouvindo ou não, que tem que se fazer, a pessoa que fica correndo atrás de like, seguidor, eu acho que seria assim, o cara que você vê, que recebe milhares de likes, você quer ter a mesma quantidade de likes dele ou você quer ter a mesma qualidade de trabalho dele, sabe? É que existe também uma coisa que às vezes a galera fala também sobre likes, que de certa forma, assim, existe uma validade em querer likes também. É meio controverso falar isso, mas também existe. Porque, na verdade, assim, existem artistas que eles não trabalham... eles também fazem trabalhos profissionais para a indústria e tal, mas, por exemplo, você pega uma Sakimi Chan, né? Que é aquela do DeviantArt famosa lá. Ou, sei lá, existem outros pintores que, na verdade, eles basicamente o que eles fazem é fazer fanart, que não necessariamente você vai conseguir... Não é um portfólio ideal para você colocar para você se divulgar para uma empresa, exatamente. Normalmente você tem que criar coisas novas, né? Você quer ser um concept artist. Mas você vai lá e faz um monte de fanart para atrair seguidores e muitas vezes a carreira da pessoa é feita com base na fanbase que ela cria, entendeu? Então existe também esse lado. Sakimi Chan tem Patreon, tem vende commission, mas com certeza primeiro buscou qualidade para depois montar isso, sabe? Exatamente. É só uma questão de ordem das coisas acontecerem, né? Exato. Porque na nossa conversa anterior a gente tinha falado sobre a voz do artista. E uma coisa que eu fico pensando, eu caco os meus botões, né? Porque a gente vive numa época em que em que Black Mirror se faz verdadeiro, né? Essa necessidade da aprovação através do like, seja em qualquer área, ela está cada vez maior, a ponto de você, Vitor, até citar a remuneração financeira, por exemplo, né? Eu eu não duvido que tenham pessoas que, no fundo, preferem um like do que a remuneração financeira, de tanto que isso se faz importante hoje, né? Tipo, todo mundo quer ser alguém. A distância entre você ser muito famoso ou ser um anônimo, ela é uma distância invisivelmente muito tênue e quase não existe, porque, vamos supor, esses dias eu estava vendo casas ou carros de alguns youtubers e alguns MCs.
dessa geração nova. Então é assim, em questão de dois anos, assim, os caras saem do anonimato para a vida milionária, assim. Sim. Né? Às vezes 2 anos é muito. Até. Às vezes 2 anos é muito. É isso que eu estava pensando enquanto eu citei. E o que, por exemplo, o que me impede, claro que falando de maneira grosseira, de conseguir o mesmo que eles, olhando de maneira superficial, sendo que a plataforma que eles utilizaram, eu tenho acesso aqui agora. Então, isso de uma certa maneira, é muito sedutor. E isso acaba afetando grande parte das pessoas a ponto de querer seguir atrás desse oceano, etc. e tal. Então, trazendo um pouco para a conversa do artista, como eu disse, o nosso maior pecado é a vaidade, né? O artista, o maior pecado dele é a vaidade. E ainda mais quando a gente trabalha com a amostra de alguma coisa, a vaidade ela fica cada vez mais aflorada. E o gancho que eu ia puxar é o lance, a voz do artista em relação a essa necessidade de likes, né? Porque, vamos supor, você citou algo que aconteceu comigo também há uns 3 anos atrás. Você postou imagens ou postava imagens que você percebia que fazendo mais daquelas, você tinha a possibilidade de aumentar muito mais seguidores, etc. e tal. Mas eu lembro que nós conversamos também e que você disse que esse tipo de ilustração, de imagem ou aquele caminho conflitava com a sua voz interior. E o artista, ele também é assombrado pela voz interior, né? Então, um artista que tem muitos likes, um artista que tem uma grande visibilidade na rede, a minha questão, a minha dúvida, a minha pergunta seria: será que ele convenceu todos aqueles que gostam do trabalho dele de que a voz interior dele é bacana, então compram as imagens no sentido de gostarem por causa da voz interior dele, ou ele deixou de ouvir a voz interior e partiu para o caminho daqueles que estavam aprovando os trabalhos dele, sabe? Mais ou menos assim, tipo gatinho e cachorrinho fofinho. Tudo que é fofinho na internet dá muito like. E eu gosto de ilustrar terror, monstro. Daí eu faço um bichinho fofinho no contest, fico super famoso. Deixo de fazer os meus monstros e vou atrás dessa fama pelo bichinho fofinho. Sabe essa dicotomia? Eu acho que eu assim, pode ser que seja impressão errada, mas a gente sempre, claro que é normal a nossa cabeça tentar julgar, né? A gente acaba... E eu, assim, na minha visão, eu percebo que os melhores artistas, esses que têm muito like e tudo mais, os caras que realmente são muito bons, normalmente eles gostam de fazer o que eles fazem, sabe? Eu acho que... Mas eu também acho que existe esse outro lado. Existe o pessoal que também conseguiu chegar longe, mas só que esquecendo essa voz interior, assim, meio que suprimindo essa voz interior, sabe? Sim. Porque eu já falei com artistas que passam por um problema parecido, assim, e falam assim, fazia isso porque realmente era o que me dava trabalho, era o que me dava visão, mas eu quero fazer outras coisas hoje. Eu já ouvi relato assim. Ah, tá. Né? Mas daí então, é até um processo natural também, né? Sim, também faz parte de um processo natural. Mas eu acho que existem os dois lados, né? Mas assim, eu acho que as melhores pessoas são as melhores pessoas, né? Mas não, as melhores... os caras que têm mais fama fazendo essas coisas, eles realmente gostam do que fazem. Eu acho que é difícil você realmente se destacar muito se você faz aquilo por fazer, né? Se não tem algo a dizer, né? É bem difícil. Legal. Eu acho que também só para apanhar esse negócio dos likes, dos seguidores, não tem problema nenhum você querer isso, né? Não, com certeza. Que nem a gente falou no caso da Sakimi-chan, mas primeiro você constrói a qualidade do seu trabalho e depois você corre atrás disso. Não coloque isso como foco principal. Esse pode ser, aí que tá, esse pode ser o foco, mas você tem que enxergar que tem um caminho para chegar nisso, sim, né? Sim, não atropelar as etapas. Né? Exato.
falar exatamente sobre a exposição. Por exemplo, eu vejo que o nosso trabalho de pintura digital e ilustração, ele atrai muita gente por causa dessa exposição que ele proporciona. Da mesma maneira que youtuber, eu vejo muita criança, cara, mas muita criança, assim, agora que youtuber é uma coisa muito forte, sim, né? Sim. Na minha geração, que é, sei lá, um pouquinho antes dessa aí, não tinha isso, não tinha essa galera querendo ser youtuber, assim. Eu lembro que eu tava na escola e ninguém nem falava disso. Agora essa geração que tá vindo, é muita criança, eu vejo toda criança quer ser youtuber. Sim. Meu filho de 6 anos já fala que quer criar um canal no YouTube para falar de jogo. Então, e daí eu fico pensando assim, é engraçado como que a exposição funciona, porque eu tava olhando a concorrência pro curso de estatística na Federal. Estatística é uma das coisas que vai te dar mais grana hoje em dia. Tipo, você vai chegar assim, cara... Tem um amigo meu que antes de se formar, o cara foi chamado para trabalhar num banco e daí depois ele já foi promovido dentro do banco, se mudou para o Chile para participar de uma empresa indiana gigante de análise de investimento, assim. Uhum. E tipo, cara... O cara é estatística, sabe? Sabe quantas pessoas tem de concorrência aqui na Federal? É tipo menos que 3 por vaga, cara. Sabe? Daí você fica assim, cara, sabe por quê? Porque estatístico não pode mostrar o que ele faz na internet, entendeu? Então, assim, o cara, se as pessoas tivessem todo acesso a saber o que acontece com... Porque a gente só vê realmente youtuber, a gente vê pintor, a gente vê quem se expõe, mas existe tanto... Eu acho que os trabalhos mais comuns, assim, os trabalhos mais... acaba que poucas pessoas se atraem por eles, mas na minha visão, eles são tão interessantes quanto qualquer outro trabalho, assim. Eu, por exemplo, adoro programação, adoro a parte de exatas também, e gosto, realmente, acho que se eu fosse fazer, eu faria com tanta satisfação quanto eu faço pintura, assim. E eu acho que as pessoas acabam negligenciando, ignorando, assim, toda essa outra parte do sistema, né, que existe, toda essa outra parte dos serviços que existem e que são essenciais, assim, e que as pessoas acabam esquecendo que existe, porque a gente só sabe que existe se está na nossa timeline do Facebook. Na nossa bolha, A gente só sabe na nossa bolha, exatamente. Estatístico, cara, você não vê, o cara nem entra no Facebook, sim, sabe? O cara nem tem. Então é muito engraçado ver como que é uma profissão tão requisitada hoje, mas ninguém tem conhecimento disso porque não está na timeline deles. Sim. E o problema é que quanto mais exposição, mais demanda é gerada. Quanto mais demanda é gerada, mais pessoas se interessam por aquilo. E o custo e o preço diminui, né? Cada vez mais. Sim. E um cara como esse, que está do lado de lá, do lado de estatística, quanto menos exposição, a demanda fica muito grande para menos pessoas, então o valor agregado é muito maior, né? O valor adquirido é muito maior. Exatamente. Então é bem interessante, assim, às vezes a gente acaba se enganando até, porque eu acho que quantas pessoas teriam capacidade, hoje em dia, por exemplo, falando da parte de exatas, né? A escola que a gente tem aqui no Brasil realmente é pior, eu não sei como que dá para estimular mais as pessoas com relação a exatas, assim, porque acho que eles fazem o trabalho perfeito, assim, porque as pessoas realmente ninguém quer fazer nada relacionado à matemática, sabe, ninguém quer fazer nada relacionado a exatas, e eu acho que é uma cultura que acaba se criando em que você realmente acaba... É isso que a gente está falando, o que as pessoas veem é o que elas vão querer ser. Então, muitas vezes a criança teria uma boa capacidade, ou a pessoa mesmo já está mais velha e tal, e teria uma boa capacidade para ser dessa área, mas ela acaba que... Sendo influenciada. Exatamente, sendo influenciada. Ela daria um ótimo estatístico, daria um ótimo matemático, daria um ótimo engenheiro, mas daí todo mundo fala, não, matemática é palha, exatas é palha, legal é você pintar, legal é você ser, sei lá, designer, você ser descolado, você ser músico, não sei o quê. E, porra, cara, essas outras profissões são tão nobres e tão essenciais quanto qualquer uma do que a gente faz. Então, eu acho que, às vezes, acaba que a cultura que é gerada pela internet mesmo, por mídia no geral, ela faz com que muita gente se perca e faz com que muita gente acabe buscando uma coisa que
Às vezes não é nem real para ela. Exato, e daí acaba voltando aquela nossa conversa do começo do cast, que a pessoa às vezes acaba fazendo planejamentos para o novo ano que nem é real para ela, só porque ela tá vendo isso demais. Exato. Exato. Foda. Interessante, você tá falando da matemática, mas de uns 5 anos para cá, eu comecei a me interessar por filosofia e comecei a estudar por conta também. E desse tempo para cá começou a ter um boom também da filosofia no mundo por causa disso, né? Tanta exposição e tanta super exposição. Você vê que até tem alguns... Hoje, as pessoas que... Alguns dos professores que mais fazem palestra no Brasil e na América do Sul são professores que vieram da filosofia, né? Então, de tanta exposição, pegaram uma área que é super antiga, super velha, digamos assim, em conhecimento, e hoje os caras são meio que pop, assim, de tanta super exposição. Eu acho que pra gente ir amarrando esse episódio, a gente discutiu bastante coisa bem legal sobre objetivos, então acho que a gente agora pode falar um pouquinho sobre coisas e ferramentas que ajudam a gente com esses objetivos e coisas que atrapalham, assim, igualmente, né? Legal. Posso começar? Pode sim, manda bala. Eu acho que a gente até já chegou a conversar algumas vezes sobre isso, né, Victor? Sobre o quanto que o amigo, o colega, o quanto o grupo, né, ele ajuda ou pode atrapalhar também. Quando eu pensei no tema, etc e tal, eu acho que tem muito... Eu costumo dizer o seguinte, na época que eu comecei a estudar a desenho, não tinha, assim, canais como tem hoje no YouTube, não tinha blogs, vlogs e essa caralhada toda aí. Tinha muito menos informação, né? As pessoas não existiam nem certas plataformas. Então eu costumo dizer que era uma espécie de deserto, assim. Então você meio que sabia das coisas, era muito difícil, assim, né? E hoje não tem um deserto, hoje tem muita informação, é meio que um oceano, assim. Então, nos dois cenários, você pode perecer. No deserto, você pode morrer de fome por falta de informação, né? E no oceano, você pode morrer afogado por excesso de informação. Então, eu acho que, principalmente no começo de ano, para quem está querendo ter como meta evoluir artisticamente, desenvolver o hábito do estudo, da prática, leitura é extremamente importante para quem quer estudar. Eu vejo muita gente postando ilustração, postando pintura, mas assim, é pouquíssimo alguém que vai lá e lê, né, alguma coisa sobre pintura, ou lê, e não é ficar lendo só coisa na internet, não. Ir atrás de livro, de história da arte, é fundamental. E então eu acho que é extremamente importante avaliar o tipo de grupo que está participando, né? Seja grupo livre para todo mundo, tem grupos gigantes de bate-papo, de conversa sobre ilustração, 3D, design, enfim. E até os grupos privados também. Grupos que às vezes a gente acaba montando entre uns colegas, uns amigos, faz umas lives, uns hangouts, porque assim, costuma ter muita competição e nem sempre a competição ajuda. Às vezes a competição mais atrapalha. É aquilo que a gente já conversou, Victor. Você acaba desenhando mais para o outro do que para você mesmo. Sim. Grupos na internet, cada vez mais você vê o desfoque, discussão, briga. Tem muita gente que briga, tem muita gente que discute. E isso acaba impactando futuramente. Na internet nada se perde, né? Tudo fica eternamente guardado. Então eu acho que, por exemplo, eu sempre tomei muito cuidado com isso. A partir do momento em que eu comecei a estudar, pensando em trabalhar na área e usando como ferramenta principal de divulgação a internet, as redes sociais, por exemplo, eu falei comigo mesmo, assim, tipo, eu gosto de uma discussão, gosto de uma conversa polêmica, gosto de uma conversa com provocação, mas eu dividi as coisas. Eu falei, não entro em nenhum tipo de polêmica, nenhum tipo de discussão, né? E vou tentar manter uma imagem o mais profissional possível, né? Exato, porque também. se eu quiser conversar alguma coisa de maneira mais íntima ou de maneira mais livre, claro que isso não é regra para ninguém, esse é o meu ponto de vista.
Mas daí eu chamo e converso com a pessoa, até comentários. Quando eu comecei a postar as minhas primeiras imagens na internet, tinha vários comentários. A minoria eram aqueles que falam, pô, legal, você tá no caminho. E a maioria são comentários do tipo, nossa, isso tá errado, aquilo ali tá errado, não faz assim, não faz acolá, não desenha esse tipo de coisa, né? Tem juiz para tudo quanto é tipo nos cantos dos servidores aí, na internet. Então, eu já vi gente desistir por causa disso, né? Já tentei reverter a situação de muitos colegas que desistiram por causa disso. Então, eu acho que é uma coisa que, para quem está começando, para quem está querendo se divulgar na internet, tomar cuidado com isso. Não ficar entrando... Às vezes você vê tipo ilustrador ou pintor ou artista brigando por causa de discussão de jogo de videogame, discussão de política que está muito, tá muito aflorado. Então, acho que tomar cuidado, sabe? Vai falar de um desenho e tem aqueles lances também dos comentários, legal, nossa, da hora, puta, arrasou, puta, mitou. Não... Se for participar de uma maneira melhorzinha, assim, sabe? Faz um comentário legal ali, ou uma crítica legal. Sei lá, eu acho que tem um pouco mais de responsabilidade nessa presença virtual. Eu acho que isso é importante, porque daí você começa também a selecionar os seus caminhos na internet, assim, com quem você anda, com quem você conversa. Eu acho que isso é sábio, eu acho que isso é muito sábio. Sim, eu tenho bem essa mesma pegada sua, assim, de... O máximo que eu faço de vez em quando é postar algum vídeo engraçado, assim, alguma coisa que não esteja ofendendo ninguém, assim. Mas eu também tenho bem essa ideia. Antigamente, quando eu era mais novo e também nem estava muito atrás de pintura digital nem nada assim, eu entrava nas discussões e ficava lá metade de uma tarde inteira escrevendo lá coisa na internet, discutindo. Só que a partir do momento que o meu Facebook virou um veículo para mim divulgar o meu trabalho também, né? Isso. Então eu comecei a parar realmente com isso. Às vezes eu postava um textão na minha timeline lá falando, não gosto disso, eu gosto daquilo, não sei o quê. Mas depois de um tempo eu parei, tipo, qualquer coisa que eu coloco, sei lá, às vezes eu gosto de uma música, eu posto até e tal, mas eu tento no máximo possível me deter a postar, a publicar as minhas imagens ou alguma coisa relevante com relação à pintura digital. E se eu quero discutir alguma coisa, eu realmente posso entrar num fórum, eu posso criar uma outra conta, posso fazer qualquer coisa assim que seja própria para isso, né? Mas isso é bem importante que as pessoas não se... Acho que você quer ser profissional com o seu Facebook ali, tenta se manter um pouco mais voltado para a pintura mesmo, para a área que você quer exercer ali a profissão. Sim, isso ajuda você até a focar, né? Sim, com certeza. Queria dizer também que um pouco sobre grupos de estudo, essas coisas, a gente comentou bastante sobre isso no podcast anterior também, que foi do Mindset da Pintura Digital, do escritor. A gente comentou bastante sobre essa coisa de estudar em grupo e tudo mais, que eu acho que até seria válido nessa discussão aqui, mas como a gente já vai ficar muito redundante se a gente falar de novo, se vocês quiserem, deem uma olhada naquele lá, que acho que também tem muita informação interessante sobre relacionada a isso que a gente está falando hoje, e fala bastante sobre a questão de estudar em grupo e como... Enfim, como ter as pessoas como referência, sim. E como ter grupos como suporte. Tudo. Não, legal. E assim, eu posso só acrescentar mais uma coisa? Claro. Foi bem legal ter participado daquele podcast passado. Eu até queria agradecer vocês ao vivo aqui, porque eu recebi bastante mensagens, sabe? E e-mails, tal, coisa que eu não imaginava que pudesse acontecer assim, de pessoas dizendo que a conversa foi produtiva, foi uma conversa bacana, que elucidou em alguns casos, e eu acho que é importante, né, a gente compartilhar um pouco de informação, porque quando eu comecei, eu queria ter isso assim, né, e não tinha, e hoje a gente tem a possibilidade de poder compartilhar um pouquinho algumas dificuldades, experiências e conquistas que a gente teve para quem tá se interessando aí pela área. Então eu acho que é bem importante, bem legal aí esse trabalho que vocês estão fazendo.
E sei lá, é isso daí. Eu gostei demais do papo. Aprendi bastante aí nessa horinha conversando com vocês. Legal. Eu acho que nem a gente comentou, né? Que antes a gente tinha um deserto de informação, agora a gente tem um oceano, né? Então, para muita coisa a gente já tem informação de sobra. Então a gente bater uns papos que trate de assuntos um pouquinho mais específicos, assim, diferentes, é bem importante. Vai filtrando, né? Pro pessoal, né? Acho bem legal. Legal, show de bola. Então, pessoal, esse episódio a gente vai fechando por aqui. Obrigado, Victor. Obrigado, Gessé, pela participação novamente. Obrigado a vocês. Espero que vocês tenham gostado, galera. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Deixa um comentário aí que a gente responde, a gente conversa. Se você curtiu, deixa um like aí pra gente, que ajuda bastante nesse trabalho que a gente faz pra vocês. E qualquer crítica e sugestão também pode comentar aqui embaixo. Segue a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E acompanha o nosso site, o Revolution Now. Gessé, quer deixar algum canal de comunicação aí pra você? Ah, sim. Para quem quiser também conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode acessar as minhas redes sociais, que é o Instagram, o ArtStation, o Facebook. Eu posso deixar o link, mandar o link para vocês colocarem na descrição lá do vídeo? Sim, com certeza. Beleza, porque para mim lembrar agora aqui é muita coisa complicada. Beleza, valeu. Então é isso aí, galera. Até semana que vem e um abraço. Falou. Falou, tchau. Pessoal, tchau.